Canal Preto CFC no YouTube para falar da grande vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain, vitória que impactou o futebol europeu, sim. O sul-americano, nem pensar, dá para dizer assim, né? Que vitória, um jogo espetacular do Botafogo. Desde 2012, quando o Corinthians derrotou o Chelsea na final do Mundial no Japão, um brasileiro não derrotava um europeu. Então levamos 13 anos para conseguir fazer isso, algo que era normal lá nas décadas de 70, 80 e até 90, em torneios internacionais. Então, o que aconteceu? Que vitória do Botafogo. Uma atitude gigantesca, um time que se defendeu como nunca, que jogou de uma maneira total, entregue total, comprometido, lutando pela bola como poucos, e criou sim dificuldades para o Paris Saint-Germain, que assim, em chance claras de gol, teve duas talvez. Só duas durante todo o jogo. E o Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain, elogiou muito o Botafogo. Foi o time que melhor se defendeu contra a gente durante toda a temporada. Isso é mérito, sim. Saber se defender também é mérito. E ainda buscando contra-ataque em velocidade. Foi assim que saiu o gol do Igor Jesus. Um resultado histórico. O torcedor do Botafogo tem todo o direito, né, e toda a alegria de comemorar esse resultado histórico, que complica toda a situação para o grupo, né? Porque o Atlético de Madrid venceu o Seattle Sounders. E agora o Atlético, para eliminar o Botafogo definitivamente, tem que fazer 3-0 do Botafogo. Acho que é difícil o Atlético fazer isso pelo nível que o Botafogo está apresentando no torneio. Então a tendência é Botafogo em primeiro ou segundo e o Paris Saint-Germain em primeiro ou segundo. Essa é a tendência, mas vamos aguardar. E do outro lado, aí tem o Palmeiras. O Palmeiras derrotou o time do Al-Ahly por 2-0, com o segundo tempo muito bom, primeiro tempo nem tanto. E o Porto perdeu para o Inter Miami. O empate entre Palmeiras e Inter Miami classifica os dois, com o Palmeiras em primeiro e o Inter Miami em segundo. Se fosse em jogo da Libertadores, daria para imaginar isso. Mas nesse nível, com o Messi em campo, Messi, Suárez, Busquets, e um argentino contra brasileiro, uruguaio contra brasileiro, óbvio que o Messi vai querer ganhar o jogo, ainda mais com o Inter Miami jogando em casa. Então não dá para dizer ainda que o Palmeiras vai ser primeiro, de uma maneira absolutamente tranquila. E o Palmeiras ainda corre o risco de eliminação. Remoto, eu acredito, mas corre. Porque se o Palmeiras perder para o Inter Miami, o Porto ou o Al-Ahly com saldo pior, mas o Porto ganhar o seu jogo de 2-0, por exemplo, o Palmeiras pode ficar fora dependendo de uma derrota para o Inter Miami. Agora, se o Palmeiras perde para o Inter Miami e Porto e o Al-Ahly empatam, o Palmeiras será segundo e o Botafogo pode ser primeiro. Então existe uma possibilidade de termos um Botafogo e Palmeiras nas oitavas de final, imagina só colocando um brasileiro nas quartas. Tudo isso a gente vai ver ao final da primeira fase, mas que o Botafogo impacta o futebol mundial e tomou conta das manchetes dos sites europeus e da imprensa europeia, isso aí foi muito legal de ver, pela atitude e pela história que o Botafogo fez. Parabéns aos dois, ao Botafogo e ao Palmeiras. No Palmeiras o destaque para mim tem sido o Estevão, e ele falou depois do jogo como que o Palmeiras viu o Al-Ahly e a vitória de 2-0 até de uma certa forma tranquila no segundo tempo, ainda que o jogo tenha sido paralisado por uma ameaça de tempestade lá na cidade de New Jersey. Bem, a gente sabia da dificuldade do jogo, um adversário muito qualificado, um calor intenso no primeiro tempo, mas a gente pôs nosso jogo, a gente seguiu a estratégia do treinador, então acho que a gente foi bem efetivo nisso e no segundo tempo conseguimos voltar do intervalo, ter eficiência, fazer os 2 gols que precisava. Enquanto a parada, nosso time manteve o foco, concentração. Creio que isso é uma das nossas capacidades de manter a concentração em todos os momentos do jogo, no que ia acontecer. Então a gente continuou concentrado para tudo que viesse e a gente voltou bem concentrado e conseguiu segurar o resultado. Estevão, tudo bom? Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Queria que você falasse também como está sendo esse período aqui na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, como está sendo uma preparação fora do país, vocês chegam na cidade, voltam para Greensboro para se preparar, como tem sido todo o ambiente dessa competição para vocês? Bem, creio que o Palmeiras fez todo o planejamento, e um planejamento muito bom, que lá em Greensboro, onde a gente está, teve como se a gente estivesse no CT, que junto com o equipamento, tudo que eles fizeram é para o máximo de conforto nosso, então isso tem sido bem favorável para nós jogadores. E, cara, está sendo uma competição incrível para mim, estou me sentindo bem, com o Palmeiras bem, eu me sinto bem, então só tenho que agradecer a Deus por esse momento. Esse Estevão, que para mim é o melhor jogador do Palmeiras na competição, e vai deixar o Palmeiras ao final do torneio seguindo para o Chelsea. É isso, canal Preto CFC no YouTube, obrigado pelo carinho e pela audiência, deem like por favor, um grande abraço e até a próxima.